Entenda que as ferramentas potencializam o seu negócio e a primeira forma de você criar alavancagem, a gente fala muito sobre alavancagem. O que é alavancagem? Você fazer mais resultado com menos esforço. Por exemplo, se você for trocar um pneu de carro, eu acredito que mesmo que você seja do tamanho do Arnold Schwarzenegger, você não tem suficientemente braços para levantar o carro e ir trocar o pneu com as suas mãos de aço. Não. Você vai usar um macaco, você vai usar uma chave de fenda apropriada para fazer aquele trabalho, para fazer a alavancagem necessária de algo simples, que é trocar um pneu de carro. Mas se você fosse fazer com o seu braço, provavelmente ia ser um serviço muito mais dolorido. Então, as ferramentas, elas não fazem o nosso trabalho. Pessoas fazem o trabalho, só que as ferramentas, elas potencializam o trabalho e facilitando o processo de alavancagem. Beleza? Então, muito importante, algumas pessoas, às vezes, eu fazia muito isso no meu começo, dentro da minha carreira de marketing de relacionamento, eu tentar educar o máximo possível todo mundo, de toda forma, eu ser o veículo e a mensagem. E aí eu percebi que muitas vezes isso não dá certo, porque aí eu não tenho algo que é tão poderoso e tão desejado e tão ansiado no marketing de relacionamento, que é a duplicação. Porque as ferramentas são a forma mais potente de gerar duplicação. E naturalmente, ao invés de eu simplesmente fazer o trabalho, eu deixo uma ferramenta falar. O que seria uma ferramenta falar? Por exemplo, se eu tenho que fazer um convite para alguém para ir num evento, para entender o meu negócio, lembrando que o nosso negócio não é convencer pessoas, é educar e informar. E qual a melhor forma de você fazer isso? Através de uma ferramenta. Seja um áudio que você envia para o seu prospecto, seja um link do YouTube da apresentação do seu produto ou do seu negócio para o seu prospecto, para deixar a ferramenta falar. Isso naturalmente, a gente sabe que muitas novas pessoas entram no negócio de marketing de relacionamento e a maioria delas não sabem apresentar o produto e o negócio, porém uma ferramenta sabe falar e ela gera duplicação. Só que aí eu já vou falar no próximo pilar. Existem maneiras de você entregar uma ferramenta que vai gerar duplicação, que é com o próximo pilar treinamento que eu já vou falar. Porque uma pessoa bem treinada oferecendo uma ferramenta é diferente de uma pessoa totalmente despreparada oferecendo uma ferramenta. Só que as ferramentas, elas nos auxiliam a fazer o nosso trabalho. Quais tipos de ferramentas que nós temos no marketing de relacionamento? Número 1, nós temos a ferramenta de educação, que são os livros, como por exemplo o GoPro, o Negócio do Século XXI, o Escola de Negócios. Provavelmente a sua empresa deve oferecer um sistema de treinamento adequado. Nós utilizamos aqui dentro da nossa empresa um sistema que ele é totalmente neutro, até mesmo para a indústria, por isso que eu vou duplicar, chamado eublack.com.br, um super sistema de treinamento que a gente coloca na mão do novo para ele começar a entender o trabalho, para ele começar a se capacitar. Quais outras ferramentas nós temos? As reuniões semanais, onde vai haver treinamentos, que isso é uma ferramenta e uma ferramenta também de prospecção, porque o novo, muitas vezes, ele não sabe fazer uma apresentação, ele não sabe fazer um fechamento, mas ele leva numa grande reunião e essa grande reunião é uma ferramenta. Principalmente eu encorajo você a usar as grandes reuniões como uma maneira de um prospecto tomar uma decisão, não de primeira vista, porque não existe nada mais desagradável do que você levar alguém para um lugar que ele não quer ir para ouvir o que ele não está a fim de ouvir. E eu adotei uma filosofia que eu utilizo muito na minha metodologia de convite, que eu só falo com pessoas que querem falar comigo. Por isso, antes, obviamente, existe todo o treinamento do convite, esse não é o tema do treinamento de hoje, mas eu encaminho uma ferramenta para ver se esse prospecto tem interesse naquilo que eu estou falando. Existe toda uma metodologia de envio dessa ferramenta para depois eu sentar com esse prospecto individualmente, que aí é uma outra ferramenta, posso usar um computador, um notebook, ou simplesmente apertar play numa reunião em casa. Isso é uma ferramenta de alavancagem. E aí depois eu levo ele para uma grande reunião e aí a pessoa sim vai ser educada, informada e ver histórias. Porque grave isso, as histórias dos outros é uma poderosa ferramenta de entendimento do seu negócio e do seu produto para o seu prospecto. Só que onde ele vai ver isso? Numa grande reunião, porque os fatos contam
plano, produto, empresa, etc., mas são as histórias que vendem. E quando você leva ele numa grande reunião, potencializa as ferramentas de trabalho. E quais outras ferramentas? Seminários e grandes convenções. Você que já tem um tempo de marketing de relacionamento, sabe o poder de um grande evento, que também é um dos pilares. E isso é uma ferramenta. Agora, quais outras ferramentas de trabalho que a gente tem para potencializar a duplicação correta? Hoje, na era digital, no século XXI, que a gente está realmente numa comunidade de pessoas altamente antenada, quem não está conectado já está ficando para trás, a gente sabe que hoje tem ferramentas de duplicação muito poderosas, grupos de WhatsApp, áudios, ferramentas como Skype e Zoom, que está em altíssima agora para os seus treinamentos. De repente, daqui 3, 4, 5 anos, quando você vê isso, já vai ter outras ferramentas disponíveis, mas é importante demais você usar essas ferramentas de duplicação. O próprio vídeo como esse de YouTube é uma ferramenta de educação que pode implementar a mentalidade correta no seu time, na sua equipe. Por isso que essas ferramentas, se muito bem utilizadas, vão trazer a duplicação correta. E como eu já falei, a ferramenta não trabalha sozinho. É diferente eu de falar e mostrar e vender a importância de um livro como esse, de eu vender o porquê que a pessoa tem que ler um material desse. E aí, naturalmente, quanto mais você tiver devorado as ferramentas, tanto de livros, áudios, é uma poderosa ferramenta de duplicação dentro da sua organização para treinamento e também para educação de novos prospectos. Se você trabalhar de forma eficiente a ferramenta, isso vai empoderar demais a sua organização, que aí vai criar a tão sonhada duplicação.